Metrópole Entrevista. Por isso eu trago aqui o nosso amigo médico infectologista, doutor Antônio Bandeira. Não sei se o amigo viu aí o bloco de carnaval da Anitta em Natal, com 6 a 8 mil pessoas. Existe algum medo, algum temor nisso tudo? Aconteceu uma explosão de casos por conta disso aí, doutor Bandeira? Pois é, bom dia para todos. Eu não tenho dúvida que isso é uma situação anômala, sem dúvida alguma, e que não é uma situação para a gente ainda, quando não terminou a pandemia, quando a gente sabe que tem uma variante Ômicron, que está pegando, inclusive, casos de pessoas vacinadas, né? Quando a gente teve os primeiros 3 casos nos Estados Unidos, eram indivíduos totalmente vacinados que pegaram. O bom é que eles não tiveram formas graves da doença, mas pegaram. Então, a gente tem hoje um esforço do Ministério da Saúde, do governo, em exigir a vacinação, passaporte para a entrada no Brasil. Você tem hoje as prefeituras responsáveis, os estados responsáveis segurando a questão do carnaval. E, infelizmente, a gente vê uma cena como essa. Em relação a Natal, isso não me surpreende, porque eu participei na semana passada de uma audiência no Senado Federal e tinham representantes lá do Rio Grande do Norte. Eu fiquei impressionado como, após eles mostrarem dados da pandemia, eles concluem que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que ano passado, inclusive, foi um deles afirmou isso, que ano passado não teve problema nenhum. Falaram em eleições, falaram em Natal e depois a gente não teve nada. Parece até esquecendo que a gente teve uma explosão de casos em fevereiro desse ano, que foi secundário toda aquela pataquada que a gente viu ano passado. Então, é impressionante como existem pessoas, e eu falei isso na audiência no Senado, eu digo o seguinte: a gente tem que buscar ouvir as pessoas que não têm conflitos de interesse. Infelizmente, nessa seara, Zé, está cheio de pessoas com conflitos de interesses, que ficam dourando a pílula para, na verdade, conseguir seus interesses específicos e ganhar suas vantagens, o seu dinheiro, fazendo seus shows. Então, a gente tem que ouvir quem não tem interesse, quem não tem conflito de interesse numa situação como essa. Qual a avaliação que o senhor faz da Covid e dessa nova variante aí, a Omicron, aqui no estado da Bahia? Olha, eu vejo o seguinte: nós temos já no Brasil pelo menos 10 casos confirmados, temos casos já em São Paulo de pessoas que pegaram e que não viajaram, ou seja, que pegaram lá mesmo, então já se contaminaram. E ela é uma variante que está sendo mostrada que tem uma rápida transmissão, ela transmite muito bem. Ela está pegando pessoas que já foram vacinadas, inclusive, agora pega muito mais quem não foi vacinado, tá certo? E a vantagem de quem foi vacinado é que está protegido para as formas graves, pelo menos até o momento, é o que a gente está vendo. Nesse momento, eu acho que o estado da Bahia está sendo extremamente responsável do ponto de vista de não apoiar o carnaval, por exemplo, né? Como é que você vai controlar 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua durante 5, 6 dias, se agarrando, se pegando, se beijando, entendeu? Isso é um absurdo, como alguém ainda defende uma coisa dessa. E eu acho que, assim, nós temos que continuar ainda com as medidas que nós temos em ambientes fechados, em que a gente não esteja sozinho, utilização de máscaras, ainda manter pelo menos um distanciamento de 1 metro entre as pessoas e, obviamente, claro, você vai fazer uma festinha na sua casa, um final de ano, você tem parentes, você tem pessoas que você convive, estão vacinadas, é diferente você fazer uma congregação de 10, 15 pessoas. A outra é partir para 5 mil, 10 mil pessoas, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. Então, tudo tem uma lógica, né? Tudo tem vamos chamar assim, tem uma proporção. E eu acho que o Estado, nesse momento, está andando bem nesse sentido, de que não é para a gente ter grandes aglomerações ainda. Mas me parece que esse bloqueio está sendo furado o Brasil inteiro, né? Estava vendo a festa de Gustavo Lima, no estado de São Paulo, ali no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Tinha para mais de 50 mil pessoas. E outros locais... me esqueci agora... que tem rodeio no interior de São Paulo, lotado, com grandes apresentações. Perdeu o controle nessa questão aí, doutor Bandeira? Isso está piorando os casos ou não?
O que eu vejo é que os estados, na verdade, eles não estão controlando muito esse tipo de situação, entendeu? A gente realmente tem visto isso. E eu acho que é fundamental. Se você, eu acho, sabe, Zé, se você institui para 50 mil pessoas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, se você exige que todo mundo tenha pelo menos as 2 doses de vacina e você exige também que, pelo menos com 24 horas, as pessoas tragam um teste de antígeno, façam um teste de antígeno, que é um teste rápido, que sai em 15 minutos, e encaminhe isso, né, hoje pelas mídias, a gente faz, né, pelo WhatsApp e tal. Ou seja, se aquela pessoa ela vai entrar naquele lugar com 2 doses de vacina e com pelo menos 24 horas antes do evento, com teste de Covid negativo, você tem aí um controle grande. Você pode dizer o seguinte: eu estou botando 50 mil pessoas juntas, mas todas efetivamente tiveram esse controle bastante rigoroso. 2 vacinas e mais um teste de antígeno com 24 horas. Isso, por exemplo, só para você ter uma ideia, é o que tem feito algumas dessas embarcações grandes, cruzeiros, entendeu? Recentemente, um desses cruzeiros fez exatamente isso. Ele fez uma festa lá dentro, não era para 50 mil, era para 3 mil pessoas, e o que é que eles fizeram? Eles exatamente exigiram isso. O teste do antígeno era feito, inclusive na hora do embarque, né? As pessoas foram orientadas a chegar bem cedo e foi feito isso aí na hora do embarque. Todos fizeram o teste de antígeno, quem deu positivo não entrava, quem deu negativo entrava, e além disso o indivíduo tinha que ter a comprovação de 2 doses da vacina. Então, eu acho que são condições que o serviço público, né, que o Estado tem que fazer, entendeu? Ele tem que exigir isso, exigir e fiscalizar isso, né? Que, por exemplo, esse banco de dados seja enviado para um gestor do Estado de controle, para que isso aí possa ser controlado. Eu acho que, nesse sentido, você pode fazer uma coisa dessa, mas você tem que fazer isso de forma planejada, de forma controlada. Ninguém é contra as festas. Eu adoro festas, eu adoro estar presente com pessoas, encontrar, entendeu? Como todos nós, como você, como todo mundo. Só que, assim, a gente tem um compromisso importante. A gente quer ver essa epidemia indo embora, definitivamente. Ninguém quer ficar com esse reme-reme por mais 2, 3, 4 anos, entendeu? Isso aí realmente encheu já a cabeça de todo mundo, eu não tenho dúvida, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Amanhã, eu estou indo para o Congresso Brasileiro de Infectologia, Zé, e vou fazer hoje, segunda-feira, o meu teste de antígeno. Eu vou fazer hoje o meu teste de antígeno, tá certo? Estou levando a comprovação das minhas doses de vacina e só entro lá se eu tiver isso. E olha que eu vou fazer apresentações científicas no Congresso, eu vou estar participando de homenagens, e eu vou ter que fazer isso como qualquer outro. Então, se eu vou fazer isso para um congresso de infectologia, por que as pessoas não podem fazer isso para entrar num show? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Outro detalhe importante que a gente vê, e ficou provado que com a vacina a situação melhora e muito, mas se contestou isso brutalmente, né? E houve uma resistência que foi a volta às aulas. Os professores demoraram para entender que com a segunda dose, mesmo tomando, você poderia voltar a dar as aulas. Como é que você, meu amigo doutor Antônio Bandeira, médico infectologista, já vê essa normalidade na educação? Olha, eu vejo que a educação realmente demorou muito, e especialmente algumas áreas da educação foram extremamente resistentes. Isso foi um absurdo, eu ficava horrorizado, fiz vários vídeos em relação a isso, Zé, mostrando que com protocolos que nós tínhamos, mesmo sem a necessidade de que os professores estivessem todos vacinados, eu já defendia que se voltasse, a gente estava jogando o futuro das crianças, adolescentes e até universitários fora, se a gente não fizesse isso. Com as vacinas, aí não tinha absolutamente mais nenhuma desculpa. Na verdade, foi sendo empurrado isso. E realmente, como o setor da educação tem muita gente inteligente e bem articulada e sabe falar muito bem, então conseguiram fazer daquele medo uma espécie de medo racionalizado, entendeu? Toda vez que você faz isso, você consegue realmente, às vezes, obter exatamente esse tipo de situação, ou seja, postergar o retorno. Não há sentido nenhum em postergar o retorno na educação, não há justificativa nenhuma em postergar retorno no judiciário, por exemplo. A gente está falando da educação, mas o judiciário é outra área,
que não tem absolutamente necessidade nenhuma de se retornar. Todas as instituições hoje, elas já retornaram, entendeu? E a instituição de saúde deu exemplo nisso. Quer dizer, por que médico, enfermeira, fisioterapeuta, fono, etc., psicólogos estão aí trabalhando duro desde o início da pandemia, entendeu? Então, assim, eu acho que essas instituições segmentadas, educação, judiciário e outras, elas precisam entender que, com protocolos, com o uso de máscaras, com o distanciamento, com a vacina, com a higienização das mãos, você não pega a Covid, não. E hoje, sabe, Zé, só para dar uma notícia, hoje a gente está tendo um aumento de infecções respiratórias nas emergências, nas UPAs, e não é Covid. Aqui mesmo no hospital, semana passada, a gente pulou de 9 coletas diárias que nós tínhamos para até 55 coletas diárias, ou seja, quase que multiplicou por 5, né, o número de atendimentos de sintomáticos respiratórios. E não é Covid. A gente tem tido um número mínimo de Covid. O que está rodando hoje na cidade é a influenza. Então, a influenza hoje é o que está rodando, principalmente essa cepa aí H3N2. Bom, meu querido doutor Antônio Bandeira, médico infectologista, o governo federal ele é contra o passaporte sanitário. A Anvisa, inclusive, teve uma rusga pesada com a Anvisa, porque a Anvisa pediu para que o governo cobrasse o passaporte sanitário para quem viesse de outros países. Como é que o senhor analisa isso aí? Olha, eu em 2017, Zé, fiquei horrorizado, vou te falar mesmo, cara, quando eu vi que Angola exigia o certificado de vacinação de febre amarela para brasileiros que fossem para lá. E Angola viveu entre 2016 e 2017 uma epidemia de febre amarela monstra, inclusive em Luanda, a capital. E o Brasil, por incrível que pareça, não exigia a contrapartida da vacina de febre amarela dos angolanos que chegavam ao Brasil. Uma situação ridícula, porque nós não tínhamos nenhuma epidemia. Tínhamos um caso ou outro que tinha sido visto lá em São Paulo, Mato Grosso, etc., coisa muito pontual, e eles viviam a epidemia. Eu, inclusive, na época era coordenador desse Comitê Científico da Sociedade, encaminhamos lá para a Anvisa, e nada foi feito. Aí foi o contrário, a Anvisa naquela época não fez nada, inclusive colocaram para a gente que, não sei o quê, nada, e o próprio Ministério também, assim, considerava que isso não era da alçada. Eu sei que 1000 conversas e isso passou, entendeu? Agora nós estamos vivenciando a mesma situação. Eu tive agora recentemente pessoas próximas que foram para a Alemanha, não conseguiram entrar, porque a Alemanha, olha, por incrível que pareça, ela não aceita vacinados com a Coronavac. Ou seja, o alemão ele é capaz de segregar. Isso é uma segregação, rapaz. Isso é uma segregação absurda. Segregar indivíduos que não tiveram culpa nenhuma, que tomaram uma vacina querendo contribuir como cidadãos sérios, honestos e cumpridores do seu dever, e não conseguem viajar, porque o país diz que não aceita, porque ele não considera a Coronavac uma vacina válida. Entendeu? Então, e isso o Brasil não faz nada. Eu falei isso na audiência do Senado semana passada. Ninguém me respondeu nada. Ficaram todos calados. Entendeu? A gente precisa, na verdade, de ter patriotas que defendam o país, entendeu? Que mostrem que nós não somos um país de bananas, entendeu? De Zé Manés. É isso que a gente precisa fazer. Então, eu realmente fico horrorizado quando eu vejo de novo essa conversa de deixar as pessoas entrarem aqui no Brasil sem o controle e a gente nós brasileiros, continuarmos a sermos, na verdade, segregados pelo mundo aí fora, entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor é contra o passaporte sanitário. Contra? Não, eu sou a favor de que para quem venha para o Brasil, tenha que mostrar certificado de vacinação. Porque, do mesmo jeito que nós somos exigidos para mostrar isso lá fora, sabe, Zé? Nós somos exigidos. E pior, mesmo que nós tenhamos uma vacina, como é o caso da Coronavac, alguns países nem aceitam a gente. Ou seja, a gente está com o passaporte na mão e a gente não consegue entrar. Quer dizer, como é que... Então, assim, a gente tem que fazer o seguinte, exigir de quem entre no Brasil que mostre que se vacinou. Eu acho que tem que exigir de quem
está vindo para o Brasil mostre que se vacinou, e exigir desses países que não aceitam a Coronavac impedir a entrada desses cidadãos aqui no Brasil. Dizer o seguinte: nós também não vamos permitir que vocês entrem, enquanto vocês não aceitarem as vacinas que nós fazemos aqui no Brasil também. Nós temos a Coronavac. Se vocês não aceitam cidadãos nossos brasileiros vacinados com a Coronavac, aí nós não aceitamos nenhum cidadão de vocês aqui. Entendi. O senhor acredita que vamos precisar partir para a quarta dose, quinta dose? Acho que sim. Acho que nós vamos ficar assim, a cada 3 meses ou 6 meses, aí, não sei como é que vai ser o prazo, mas tendo reforço, enquanto a gente não tiver essa situação ainda controlada e essas variantes ainda emergindo. A tendência é que haja uma diminuição dessa emergência de variantes à medida em que o mundo inteiro se vacina. Hoje nós temos um pouco mais de 40% da população mundial vacinada. Só que vamos chamar assim, a gente pensa assim, 40% está bem? Não está bem nada, porque a gente tem regiões do mundo pobres que não chega nem a 6% da população vacinada. Então a gente vai continuar com alguns bolsões de países que não vão ter vacinas, e esses serão, na verdade, os grandes produtores das novas variantes. Ok. Doutor, um abraço, muito obrigado, de verdade. Camila, alguma pergunta? Zé, eu tenho uma em relação às crianças. Bom dia, doutor Bandeira. Tudo bem? Bom dia, Camille. Eu estava dando uma olhada nas notícias e na Europa parece que, nesse momento, as crianças são as mais acometidas pela doença por lá. Queria saber se essa é uma realidade brasileira também, se a gente caminha para isso. Olha, Camille, nesse momento ainda não. Nós não temos as crianças ainda superando adultos em termos de Covid, não. Nós ainda temos os adultos, que são os principais responsáveis aqui no Brasil pela Covid. A grande maioria desses adultos não foram vacinados. São indivíduos que não se vacinaram ainda. Imagina, depois de quase um ano aí de vacinação, são pessoas que não se vacinaram por várias razões, principalmente por questões aí ideológicas, muitos deles. E agora estão pegando a Covid. A gente tem um percentual menor de pessoas que, apesar de vacinados, estão com a Covid, né? Então, a gente tem, mas é muito menor, né? É muito menor, mas são adultos. Tá bom, aqui tem uma pergunta bem rápida. A terceira dose deve ser de um fabricante diferente? Olha, a terceira dose pode ser de fabricante diferente. Por exemplo, você tomou 2 doses da Coronavac, ou 2 doses da AstraZeneca e tomar a Pfizer. Tranquilo, é bom. É, inclusive, muito bom que seja. Ok, doutor. Muito obrigado, doutor Antônio Bandeira. Um abração. Abração, Zé. Sempre um prazer estar aqui, porque você é o cara que joga duro aí. Vamos continuar jogando. Um abração.